Olá, meus amigos patriotas, boa noite. Estamos de volta com mais informações aqui no canal do Tenente PM Costa. Sejam todos bem-vindos a mais um giro de notícia aqui no canal. Agora são 18 horas e 49 minutos. Eu não sei que hora você vai estar assistindo aí, mais essa giro de notícia, mas estamos falando diretamente de Goiânia, Goiás, 10/6/2023. Antes de começar, eu quero pedir a você, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sino de notificações. Faça isso agora, me ajuda aí a chegar aos 30 mil inscritos aí. Falta pouco e eu conto com você. Se você já é inscrito no canal, certifique-se se você ainda continua inscrito aí no canal, beleza? Se estiver, muito obrigado aí pela companhia de vocês. Antes de dar início aqui nessa matéria, eu quero perguntar a você. Eu quero perguntar a você o seguinte: se você fosse um juiz, uma juíza federal, se você fosse um procurador federal, uma procuradora, você abandonaria eh, esta função, esse cargo, para entrar na vida política? Tendo você participado de uma das operações mais famosa do Brasil, mais importante que o Brasil já teve, você abandonaria tudo para entrar na vida política? Você faria isso? Eu quero dizer a você o seguinte: eu passei 30 anos na ativa na Polícia Militar, estou na reserva e acompanhei, vi muitos colegas que entraram na vida política. Alguns se deram bem, outros não. Mas eu já tive a oportunidade também de entrar na vida política, mas não tive a coragem de abandonar a minha profissão para seguir uma carreira política. Talvez hoje eu até toparia, mas antes eu não tive a coragem. E nós, nessas eleições agora, nós presenciamos duas pessoas que deixaram tudo para entrar na vida política. Mas se deram bem, ganharam, né? Eu estou falando aqui de Deltan Dallagnol e de Sérgio Moro. Sérgio Moro, ambos ganharam. Sérgio Moro passou aí pelo Ministério da Segurança Pública, né? Foi ministro do então Bolsonaro. Se ele tivesse continuado lá firme com Bolsonaro, talvez ele seria o ministro do Supremo hoje, com toda certeza. E eu acho, ainda acredito que ele seria uma pessoa que serviria para ser um ministro. Eu ainda acredito nisso aí. Mas o que eu quero falar nessa, vou dizer noite, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, é o seguinte: eles deixaram, né, é, tudo para trás para seguir na carreira política. E nós sabemos que política, aqui no Brasil, não é fácil. Eu não sei se eles tinham noção da onde eles estavam entrando. Eu não sei. Eu não posso falar por eles. Mas eu particularmente, eu acho que eles entraram muito inocente demais, sem experiência. E outra, eu acho que é um fator principal, eles ouviram, eles sabiam, eles sabiam as pretensões de Lula, eles sabiam
eles correram esse risco de entrar na vida política. Tem vídeo aí do Lula falando que não descansaria, que ele ia vingar, né? Ele disse que nunca tinha tomado remédio tarja preta, mas que eles, para dormir, né? Mas que eles iriam tomar. Mesmo assim, esses dois entraram. Eu não sei se lá eles teriam sucesso agora no governo desse cidadão que está aí. Eu acho que a perseguição ia ser a mesma, né? Mas só que eu acho que seria bem diferente. Mas eles resolveram deixar e entrar para a vida política. Eu poderia estar usando aqui um título dessa matéria, mas eu falei, não, eu tenho que pôr aí o meu próprio título para essa giro de notícia. Essa matéria que eu estou trazendo aqui, ela é da revista Oeste. Ela tem por título: O Brasil não é para amadores. A política não é para amadores. Não é para amadores. Bom, amadores, eles poderiam ter tentado talvez aí um cargo menos polêmicos. Talvez, né? Não sei. Mas na política, gente, não é para amadores, não. Quem está lá dentro, lá, de uma forma ou de outra, a pessoa que quer a política tem que entrar na política. E eles entraram em um patamar em que muito importante, deputado, senador, né? Deltan Dallagnol foi cassado. Moro, eu tenho certeza que ele já está na mira. Política no Brasil não é para amadores. Aqui está dizendo assim, ó. Está dizendo assim: o Brasil não é para amadores. Não é para amadores. Quando uma pessoa entra na política, gente, igual eu tenho visto muitos entrarem aí, a gente tem visto o jogo sujo que é. Ainda mais nessa situação em que o Brasil se encontra. Ainda mais Sérgio Moro entrar nesse momento que esse cidadão aí voltou ao poder, ainda mais agora, Exército, Marinha, Aeronáutica, STF, está tudo contaminado. Eles tinham que ter essa visão. Eles não tiveram. E eu quero trazer aqui para vocês o seguinte, prestem bastante atenção aqui. Mas antes eu quero pedir, compartilhe o máximo que vocês puderem. Olha aqui. Essa matéria está dizendo aqui. Circula nas redes sociais uma montagem que ilustra a atual situação da política brasileira. A sequência de imagens mostrada, a sequência das imagens mostra manchete de jornais sobre a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol, que perdeu o mandato mesmo depois de diplomado. Em tese, a cassação do parlamentar caberia à Câmara. Olha só, hein? Em tese, a cassação do parlamentar caberia à Câmara dos Deputados. Mas vamos ver o que aconteceu. Mas isso mudou depois que o Supremo Tribunal Federal assumiu o papel de, abre aspas, poder moderador, fecha aspas, no Brasil. Aguarda aí que você vai ver. Paralelamente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, olha só, hein?
Preste bastante atenção. Teve um recurso desengavetado depois de quase 3 anos pelo STF. Quando o governo Lula estava na iminência de perder a votação da medida provisória MP que reestrutura seu ministério. Ou seja, se o Lula se essa MP não tivesse passado, era uma derrota devastadora para Lula, devastadora no ministério dele. E eu acho que seria impossível ele permanecer, né? Porque eu acredito que ele fez promessas e mais promessas aí um cabide de emprego, né? Aí, consequentemente, né, Lira foi pressionado, desengavetaram o recurso, né? Opa, estamos aqui, tem que passar. Aí Lira ficou, digamos assim, num mato sem cachorro, né? Ele fez lá as manobras dele, fez lá as entrevistas dele, fez lá as reuniões dele e acabou passando. Olha aqui, se isso ocorresse, o petista amanheceria no dia seguinte com 24 pastas e não com 27. E não com 27. É o que está dizendo aqui a matéria aqui. O caso de Lira acabou não tendo segmento no STF. Por que não teve segmento? Né? Por quê? Porque a MP passou. Depois que a MP dos ministérios avançou na Câmara. Deltan Dallagnol seguirá sem mandato e ainda corre o risco de ter de pagar 3 milhões por causa de despesas durante a força-tarefa da Lava Jato, operação que conseguiu repatriar ao menos 15 bilhões. 15 bilhões surrupiados dos cofres públicos. Ele ainda corre o risco, Deltan Dallagnol ainda corre o risco de ter que pagar 3 milhões. Eu já vi um parlamentar aí já fazendo pix para ele. Eu devo ter esse vídeo aí, se eu tiver uma hora e uma oportunidade, eu quero trazer aqui para vocês verem aqui. Já pensou se isso acontecesse? Se isso acontecer, melhor dizendo? Olha aqui, ó. Feliz da vida por causa da cassação do deputado, né? Zé Dirceu e Caquei. Continuando aqui a leitura, olha aqui. Nessa semana, o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Caquei, compartilhou uma foto que ilustra perfeitamente o que está acontecendo no Brasil. Ele aparece sorridente ao lado do ex-deputado José Dirceu, fazendo abre aspas, L, fecha aspas, com a mão esquerda, numa referência ao gesto que marcou a campanha de Lula. A imagem foi enviada por Caquei numa lista de contatos do WhatsApp, logo depois da confirmação da cassação do mandato do Deltan Dallagnol, um dos símbolos de um tempo em que o país tentou acabar com a corrupção. Caquei e Dirceu estavam... Deixa eu subir aqui. Onde eu parei aqui? Aqui. Achei onde eu parei. Deixa eu marcar aqui para nós. Caquei e Dirceu estava em Paris, onde o advogado tem uma casa próxima à Avenida Champs-Élysées.
Além do deboche, a cena é repleta de simbolismo. O principal deles é que, numa fossa, numa. Não fosse, melhor dizendo, não fosse um indulto. Vou ler de novo aqui. Além do deboche, a cena é repleta de simbolismo. O principal deles é que não fosse um indulto natalino concedido em 2015 por Dilma Rousseff e referendado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, né, Luiz Roberto Barroso, José Dirceu estaria preso. E não na França. O também ex-deputado Daniel Silveira não teve a mesma sorte. Dirceu, aliás, detém um passaporte novo e hoje pode viajar pelo mundo. Recuperou suas contas bancárias e pode escrever o que bem quiser nas redes sociais, ao contrário de 1.045 pessoas no Brasil que respondem a ações penais no Supremo por causa dos protestos do dia 8 de janeiro em Brasília. A maioria é monitorado por tornozeleira eletrônicas. Então, pessoal, o que eu quero dizer, né, como disse aqui o tema aqui, né, Brasil não é para amadores. Eu, particularmente, eu não teria abandonado como eles abandonou para entrar na vida política, mesmo aconteça o que acontecesse, eu ficaria lá, ficaria lá. Eu vou trazer aqui agora uns recortes, uns prints de jornais, o jornal Poder, CNN, o outro que eu não estou conseguindo ler, é o G1. Olha o que é que estampa aqui, ó. O primeiro aqui, ó, esse primeiro recorte aqui. Esse primeiro recorte aqui, ó. TSE caça mandato de deputado Deltan Dallagnol. Quando ele foi cassado, o Arthur Lira chegou até a falar: não, isso aí não é assim, não, tem que passar pela Câmara aqui. De maneira nenhuma, o negócio não funciona assim, não. Eu fiz gravei até um vídeo falando disso daí, achei bom, achei que, né, ia proceder aquela fala. Mas depois houve uma reuniãozinha, aí as coisas fluiu, né? E aconteceu que Deltan Dallagnol permaneceu, sim, cassado. Então, o primeiro recorte aqui diz o seguinte, olha a sequência. TSE caça mandato do deputado Deltan Dallagnol no poder, o site do Poder aqui. O outro é da CNN. Só o Congresso pode caçar mandato parlamentar, diz Lira. É o que eu acabei de explicar agora. Lira falou, não, só aqui que pode ser caçado. Vamos ver se isso procede, se isso continuou, né? Olha aqui. Toffoli libera julgamento que decide se Lira será réu por corrupção passiva. Você está vendo, pessoal? Né? Por que eu disse ali, eu pus o tema ali, os novatos? Os novatos. Eu poderia pôr esse tema aqui que eu achei bem pertinente, mas eu não posso pegar um tema de alguém assim, né? Não posso. Mas eu poderia pôr também, política não é para amadores. Então, eu estou falando dos novatos, estou falando de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Eles são novatos na política. São novatos. Saiu, deixou a magistratura para entrar na política, gente. Eu vou te falar, é muita coragem.
Então, vou ler de novo. Toffoli, eu não estou conseguindo enxergar esse site aqui. Mas Toffoli libera julgamento que decide se Lira será réu por corrupção passiva. Isso logo após a fala do Lira, presidente da Câmara dos Deputados, dizer que essa frase aqui, ó, só o Congresso pode cassar mandato parlamentar, diz Lira. Aí o Toffoli, né, libera julgamento que decide se Lira será réu por corrupção. Agora veja a sequência agora. Veja a sequência agora. Mesa diretora da Câmara confirma decisão confirma, olha aqui, confirma decisão do TSE que cassou Deltan Dallagnol. Confirmou. Ou seja, não é com nós mais não, nós só vamos confirmar. Beleza, ó, tá tranquilo. Só isso. Só fez isso. Beleza, tá tranquilo. Aí na sequência, né, STF arquiva denúncia contra Arthur Lira por corrupção por unanimidade. Você está vendo, pessoal? Aí embaixo aqui, ó, colocaram aqui, ó, nada no Brasil é coincidência. Nada no Brasil é coincidência. Nada no Brasil é coincidência. E eu quero trazer aqui também, que isso aqui também, eu não acredito que seja uma coincidência, não. Olha o que o Alexandre Garcia diz a respeito do advogado do Lula, que está indicado aí para ser ministro do STF, o Zanin, melhor dizendo. Presta atenção no que ele disse, o que ele fala. Agora, eu quero que vocês deixem nos comentários, a participação de vocês é muito importante, o que vocês acham desses dois casos. Esse primeiro que eu acabei de falar, né? E desse aqui do Alexandre Garcia. Presta atenção no que ele vai falar aqui. Eu queria entender por que um advogado que ganha milhões em cada causa, como Cristiano Zanin, de repente faz um esforço enorme para ganhar 37 mil por mês. Eu não entendo. Tampouco entendo como é que alguém que é advogado a vida toda, de repente vira juiz supremo. Pessoa que tem na cabeça a natureza do advogado, que é defender uma causa, defender uma pessoa, né? E, de repente, se torna juiz onde só tem que defender a lei, né? A justiça, o equilíbrio, a Constituição, e ouvir a defesa e ouvir a acusação, né? E dar uma sentença, né? Ou interpretar um veredito de um júri. Eu não entendo. Não entendo. Principalmente isso do lado financeiro. Advogado bom ganha milhões. O ministro do Supremo ganha 37 por mês. Claro que tem lá as mordomias, não? Mas não sei exatamente o que move a pessoa que tem esse sonho. E Zanin agora está percorrendo a bancada evangélica. Ele vai ser sabatinado no Senado, depois vai precisar dos votos dos 81 senadores, né? É por maioria simples, né? Então, ele vai... Eu tenho alguma coisa, né? Ele está dizendo lá que ele é cristão, terrivelmente cristão, talvez até, defende os valores da família, é contra o aborto, é contra a liberação da droga. É uma vontade imensa de ser ministro do Supremo. Tomara que um dia passe essa proposta de emenda constitucional do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que exige 20 anos de experiência como juiz,
né? Tem, parece que 10 anos de mandato, depois sai, vai outro. Isso, e não tem essa história de advogado. Eu lembro quando fizeram a. Olha, eu vou repetir só um pedaço aqui para me responder o Alexandre Garcia, né? Ele disse que não entende, né? Mais ou menos isso. Vamos lá. Eu queria entender por que um advogado que ganha milhões em cada causa, como Cristiano Zanin, de repente faz um esforço enorme para ganhar 37 mil por mês. Eu não entendo. Alexandre Garcia, jornalista nacionalmente, internacionalmente, muito respeitado. Eu não sei se ele não entende ou ele não quer falar. Mas eu vou correr o risco aqui de falar o seguinte. Para ele ganhar milhões, ele tem que esforçar bastante. Esforçar bastante. É daqui para ali de carro, e de lá para cá de carro, e enfrentar júri, e pagar funcionário em escritório, viagens, para ganhar milhões. E se ele ganhar milhões apenas sentado na cadeira, com um cafezinho, com pessoas até para colocar a toga nele, né? Porque lá eles têm. E se, eu vou falar, se, não posso afirmar, se ele ganhar sentadinho, com carro, blindado, se for o caso, será, Alexandre Garcia, que não é esse o motivo? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? E se ele ganhar esses milhões assim, sentadinho, de boa ali, ó, de boa. Eu só posso falar até aqui. Não posso falar mais. Até porque no Brasil não está mais no seu estado normal. Ele é um advogado aí renomado, com certeza, ganha milhões em suas causas. Ganhar milhões sentado numa cadeira, em um determinado local, um determinado lugar. Também não vou falar onde, mas vocês sabem muito bem onde. É muito melhor. Todas as regalias, né? Sentadinho ali, não vai ter trabalho para nada, e ali tudo em comum acordo, e vida que segue. Eu quero ouvir de vocês aqui nos comentários aqui, o que, que vocês achou desses dois temas. Deixa aí nos comentários, é muito importante. E compartilha, pessoal, bastante. Dá uma força aí para me chegar aos 30 mil inscritos. Está próximo, está próximo. Eu conto com vocês, como sempre, vocês me ajudou e eu conto novamente. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Tenham aí um excelente domingo. Se tiver novidade, eu volto aí no domingo, né? Com mais matéria aqui para vocês. Caso contrário, a continência, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Ok? Fiquem todos com Deus. Fui.